Bom, pessoal, Bernardo aqui para o Papo de Zarca. Eu vou iniciar uma série falando da parte de planejamento, tá bom? Esse primeiro vídeo eu vou falar a respeito de clima. Eu vou mostrar no computador qual é o site, enfim, que eu utilizei para fazer essa análise do clima. De via de regra, pessoal, que eu usei como referência a cidade onde eu nasci, né, onde eu morava lá no Brasil, para que a gente pudesse fazer o comparativo aqui de Portugal e a gente tivesse mais ou menos uma noção na questão das temperaturas. Eu vou mostrar também pesquisas simples no Google, né, para entender também essa questão da temperatura aqui em Portugal, tá? Outra coisa importante, que também existe um conceito básico aqui, né, em Portugal, que o sul do país, né, próximo a Lisboa, é mais quente, tá? Então, as temperaturas mais elevadas vão ficar aqui para o sul. Eu resido aqui em Almeirim, né, faz parte do distrito de Santarém. Ele fica a mais ou menos 50 minutos de carro até Lisboa. Então, eu pertenço, teoricamente, aqui mais à parte sul. Se vocês olharem no mapa de Portugal, Santarém vai estar quase que centralizado aí no mapa de Portugal. E mais ao norte, próximo a Porto, vão ser as temperaturas mais baixas. Não quer dizer que vai ser a temperatura, a média, tá, pessoal? Então vai ter dias, por exemplo, que vai ser frio lá, o frio de lá é bem mais frio do que o frio aqui do sul. Então as temperaturas, as mínimas na parte norte de Portugal, elas são mais baixas do que as mínimas da parte sul aqui de Portugal, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui no computador para vocês terem uma noção. Eu parti, digamos assim, das minhas pesquisas, né, na parte de temperatura, porque era uma grande preocupação que minha família tinha de se adaptar à questão climática de Portugal. Por isso que eu vou começar com esse vídeo, tá bom? Beleza, pessoal. Então a gente vai começar aqui, ó. O site que eu utilizo é o Compara Clima. Compara temperatura. Ó, esse site aqui, pessoal, aceitar tudo, ok. Esse site aqui é o site que eu utilizo para fazer o comparativo, tá? Vou dar um zoom aqui na tela, ok. Essas propagandas. E aqui eu coloco as cidades, tá? Eu vou fazer como referência, tá? Aqui eu fiz, beleza? Da minha cidade. E aí vocês fazem das cidades de vocês, ó. Joinville, Brasil, primeira cidade. E eu vou colocar aqui Almeirim, Portugal. Ó, aqui embaixo, pessoal, já vai dar as faixas de temperatura. Aí é uma questão de entendimento de interpretação, tá, pessoal? E outra coisa é prestar muita atenção na questão dos meses do ano que estão aqui. Então, a primeira coisa que precisa entender, ó, Joinville, ela vai ser em linha roxa aqui, tá? Azul, roxa, depende se tem algum pouquinho aí de dificuldade nas cores. E Almeirim é verde, ok? Então, ó, se a gente for comparar janeiro com julho, lembrando, ó, janeiro, julho. Lembre-se dessa situação que em janeiro é de uma faixa de temperatura e julho de outra faixa de temperatura. Ó, até tá aqui, ó, compara a temperatura máxima e mínima entre Joinville e Almeirim nos meses aqui subsequentes. O que é interessante é que o gráfico aqui eles já fazem mais ou menos na época mais quente para o mais frio. Eu gosto de mostrar isso aqui para vocês entenderem basicamente o argumento que eu utilizei para selecionar essa cidade, né? E aqui, pessoal, no mapinha aqui ao lado, ó, já vai estar aqui, ó, Almeirim, onde fica no mapa, tá? E aqui o Joinville, onde fica no mapa do Brasil, ok? E percebam que a característica das cidades elas são semelhantes, porém em meses diferentes, tá? Em meses diferentes, ó. Aqui vai ser a faixa, vamos entender aqui, ó, 5 graus, enfim, ó, julho, a mínima em julho vai ser 5 em Almeirim e a máxima vai ser aqui 33 graus, ok? Aqui no meio de julho. Já em Joinville é em janeiro, que Brasil, verão é em janeiro, né? Janeiro, fevereiro, março, enfim. Então, vai ser a diferença das temperaturas, ó. A máxima vai ser
30 graus e a mínima 23. Essa é a forma de fazer a interpretação, tá bom? Lembre-se sempre dessa referência dos meses do ano, porque para vocês fazerem o comparativo, naturalmente meio que vai inverter, né, a questão do período de verão e inverno, tá bom? E aqui para baixo dão as temperaturas em escala, enfim, você pode parar um tempinho para verificar com mais detalhes, né? E tem mais gráficos aqui embaixo que são também interessantes, tá? Ó, fevereiro, aqui em Joinville, ó, janeiro, fevereiro, março. Tá vendo aqui que é o período mais forte, digamos assim, quente, ó. Aqui tá o agora, ó, setembro. Tá mais ou menos nessa faixa aqui. A interpretação aqui é bem como tá aqui, né? A faixa amarela é agradável, verde é amena e vermelha morna ou quente, enfim, por aí vai. Então, em Joinville agora tá mais ou menos a temperatura amena. Almerim, a mesma coisa, ó. Tá numa temperatura razoavelmente agradável, porém tem alguns momentos aqui que dá frio, tá, pessoal? Dá frio. Então, se você comparar aqui, ó, com os meses do ano na questão de agradável, em Joinville, teoricamente, teria um período mais longo agradável, até pelo fato de estar mais amarelo aqui, né? E Almerim nem tanto assim. Porém, a minha opinião é de que aqui, pelo menos nos meses que eu estou aqui, aqui está sendo mais agradável, tá? Por mais que eu cheguei em 17 de agosto aqui, em Portugal, e chegamos a pegar 42, se eu não me falha a memória, nos meses do ano. Probabilidade de céu pouco encoberto. Aqui mesmo as informações, de certa forma, é interessante fazer essas análises, enfim. Aqui é algo que eu até paro e chama bastante atenção, pessoal. Probabilidade diária de precipitação. Chuva, né? Basicamente chuva. Joinville é uma cidade que chove muito, tá, pessoal? Até ontem eu fiz um bate-papo com a madrinha do meu filho lá do Brasil e ela estava de aniversário, enfim. E aí eu até comentei com ela que aqui eu tenho sentido que quando chove, tem situações mais críticas que às vezes chove uma semana, um pouquinho ali, mas nunca é como Joinville, que tem situações que chovem para mais de mês, né? Para mais de um mês diariamente, digamos assim, sequencialmente. E ainda se agrava mais nos períodos de inverno, né? Onde realmente fica um clima chato, eu não sei vocês, né? Mas eu particularmente parece que o meu humor é movido ao sol, digamos assim. É algo muito particular, mas é notório isso. Eu percebo que eu me sinto mais disposto, me sinto mais alto astral, vamos dizer assim, no período que está ensolarado, um período um pouco mais quente. Não naquele calor infernal que tu precisa estar dentro de um quarto com ar-condicionado, aquela coisa toda. Mas numa temperatura amena, mas tem que estar num dia de sol, sem chuva, um clima agradável, digamos assim. E em Joinville eu sentia muito com isso. E detalhe, tá, pessoal? Eu nasci e vivi em Joinville, Santa Catarina. Então, minha vida inteira eu vivi lá. Eu, claro, estava habituado a isso, obviamente, mas eu percebi, assim, nos meses que eu estou há 6 meses, drasticamente aqui em Portugal isso é bem notório, assim, tá? Isso é um parênteses aqui que eu queria fazer com vocês. E aqui, pessoal, notem, né? Joinville tem um índice de precipitação, né, de chuva absurdamente alto em dezembro, janeiro e fevereiro, né? Lembrando, o índice é a probabilidade, 70% de chance, ok? Não é volume, não é volumétrico essa informação aqui, é chance, né? Porcentagem de chance de precipitação. E já em Almerim, pessoal, percebam, né? Que é 30%. Então, naturalmente, é uma lógica, né? Quanto maiores são as chances, é óbvio que a questão de chuva em si ela vai existir, né? Porque é isso que gera a questão do índice de chance de chuva, ok? É uma coisa está interligada à outra, tá bom? Mas esse gráfico aqui para mim ele é bem claro. Joinville chove muito, né? Por mais que aqui está dizendo que não é o volume que chove, mas sim a chance, mas é notório. A chance, e eu vivi lá e digo, chove demais em Joinville, demais mesmo. E aqui em Almerim, enfim, já é uma questão bem menor. Ó, chuva mensal média, pessoal. Aqui sim,
Uma coisa, percebam a característica do gráfico. Uma coisa leva a outra. Ó a característica do gráfico. Aqui sim diz o volumétrico, o quanto efetivamente chove. Pessoal, olha, é muita chuva, pessoal. Muita chuva. Dezembro, janeiro, fevereiro, na cidade de Joinville. Joinville é uma cidade que está ao nível do mar. O centro da cidade alaga por qualquer que seja precipitação ali para mais de 50, 60 milímetros já alaga o centro da cidade. Dezembro, janeiro e fevereiro, quase que todo dia alaga, pessoal. Quase que todo dia alaga lá, né? A cidade é horrível. Uns dias antes de vir para Portugal, a gente passou um bocado lá em Joinville que choveu demais. A gente ficou parado com o carro e tudo mais. Então, de novo, essa relação, pessoal, é muito interessante vocês fazerem na primeira análise que vocês vão fazer, né? Vou imigrar. Vou olhar o clima, a temperatura da cidade, né, onde eu desejo morar, né? E aí você pode fazer essa correlação, pessoal. Isso é muito interessante, tá? Muito interessante. Horas de luz aqui pouco difere, né? Mas notem também que Almeirim tem um pouco mais de tempo de luz, tá bom? Probabilidade de condições abafadas. Pessoal, isso aqui é outra coisa. Pessoal aí que me conhece, né? Olhem esse gráfico aqui e entendam isso, pelo amor de Deus. Joinville é uma cidade extremamente úmida e, por característica, ela é uma cidade muito abafada. Aquela sensação térmica elevada, ela é vinda da temperatura elevada e umidade alta e gera essa sensação de abafamento, de aquela coisa ruim de respirar. Né? Quem aí estudou um pouquinho a parte de termodinâmica, enfim, vai entender isso, né? Que a questão da umidade e temperatura gera essa sensação de abafamento, enfim. E o inverso é verdadeiro também. Tipo, quando é muito úmido e é frio, a sensação térmica também se cai, tá? Porque a umidade relativa do ar é maior. Não sei se vocês tiveram experiência, mas é como se você entrasse numa estufa, né? Eu trabalhei numa fase da minha vida lá como numa padaria, por exemplo, e a gente colocava os pães na estufa. Então, quando a gente queria que o pão crescesse mais rápido, a gente aumentava os dois fatores, a temperatura e a umidade. Tá? Não adianta só aumentar a umidade e não aumentar a temperatura. Né? Uma coisa tem que ser meio que levada à outra. Mas aumentando as duas, ela é violenta a diferença. Né? E quando você entra na estufa, você sentia esse impacto, né, da temperatura. Outra fase da minha vida também que isso é bem evidente, né? Os meus colegas aí de profissão vão lembrar disso, né? Na parte de termodinâmica, por exemplo, fiz estágio, enfim, trabalhei, enfim, nas empresas, né? E era evidente nas câmaras, né? De testes de produto, de termodinâmica, onde se variava, assim, temperatura, a umidade e tal. E quando você aumenta a temperatura, aquela sensação térmica ficou horrível, né? Você ia instrumentar um equipamento, por exemplo, era horrível quando você tinha que você não podia modificar e você tinha que entrar lá e fechar a porta, a umidade elevada. Pessoal, isso aqui é muito interessante, tá? É muito interessante. Então lembre-se sempre, quanto maior essa curva aqui, mais aquela sensação ruim de abafamento, tá? Então notem que Almeirim é absurdamente seco, seco, né? O que isso impacta na gente aqui? Eu vindo dessa cidade de Joinville, pessoal. Eu cheguei aqui no inverno, meus lábios, enfim, é normal, vai ressecar, né? Vai ressecar. Só que eu tomei para mim. Usei, para não dizer que não usei, usei umas 2 vezes, eu acho, um protetor, por exemplo, labial, alguma coisa nesse sentido. Mas eu entendo que o organismo ele precisa também se adaptar. Então, sofri um pouco ali, rasgar a boca, aquela coisa toda, mas eu coloquei para mim que o organismo precisa se adaptar. É natural isso, esse impacto. Então, eu fiz essa estratégia, graças a Deus, a gente passa ainda alguns dias de frio aqui, vocês podem ver que eu estou com frio ainda, e já é aqui verão, outono, inverno, primavera. Já é primavera aqui, perdão, fiquei meio confuso. É primavera aqui nesse momento, mas mesmo assim ainda tem dias de frio, tá? Olhando para baixo, velocidade média do vento, pessoal. Ó, outra coisa interessante. Notem que característica da cidade de Joinville. Joinville, ele é em volta de serra, enfim, então naturalmente o fluxo de ar ele é menor, então a média de vento é menor. Almeirim, é a curva verde aqui, ela é uma cidade
bem mais plana, por mais que Santarém sobe, digamos assim, né? A cidade de Santarém, ok? Se tem uma leve subida, digamos assim, mas assim, Almerim ainda tem um fluxo de vento. Pessoal, é um clima muito gostoso, sinceramente falando, tá? Temperatura média da água, outra coisa impactante, né? Aqui a gente nota isso bem simples, na torneira, pessoal, isso é na torneira. A água aqui ela é fria, né? É fria. E em Joinville a água lá na torneira mesmo ainda ela é quente, tá? Mas isso, digamos assim, que não muda muito, que a gente toma água da geladeira e por aí vai, né? Daí não sente muito. Olha só que interessante, índice de turismo, né? Olha só, as épocas do ano, enfim. Vocês podem fazer várias análises aqui, tá? Várias análises. O que eu queria só verificar é média diária de energia solar, nananã. Ó, isso aqui é interessante. Fontes de dados. Esse relatório mostra as condições meteorológicas, características de Joinville e Almerim durante o ano inteiro, com base na análise de estatísticas do relatório horário histórico, construção do modelo de 1 de janeiro de 1980 até 31 de dezembro de 2016. Pessoal, isso aqui é importante, ó. Esse site que eu estou mostrando para vocês, então a base de dados dele ele pega de 2016. Então, isso muda com o tempo? Muda, pessoal, muda. Obviamente, as faixas de temperatura, elas oscilam naturalmente, né? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Isso aqui é importante para vocês terem uma noção da questão climática da cidade onde vocês estão propondo a vir, tá bom? Lembrando daquilo que eu falei no início do vídeo, que vocês precisam entender que... Vamos pesquisar aqui e já vamos criar no mesmo vídeo, ó. Temperaturas... cidades de Portugal. Vamos ver aqui que se a gente acha uma imagem que represente isso. Deixa eu ver se essa aqui representa. Não. Nananana. Eu queria que vocês vissem que existe uma diferença nas faixas de temperatura. Ou a gente pode fazer uma brincadeira aqui, tá, pessoal? Eu fiz aqui o comparativo de Joinville e Almerim. Eu vou fazer aqui de Joinville, vou tirar aqui Almerim. Eita, essas propagandas. Vou colocar aqui Lisboa. Lisboa. Vamos fazer o comparativo Joinville e Lisboa. Ó. Aqui você já nota, Joinville, as temperaturas, ó. Lisboa já tem uma diferença. Ó, probabilidade de céu encoberto. Ó, precipitação, as chances de probabilidade de precipitação, chuva média, luz do sol, ações abafadas. Ou melhor, a gente pode fazer uma comparativa assim, ó, Lisboa e Porto, para ficar mais claro, talvez para vocês, ó. Aqui já mostra, né? Lembrando, Lisboa fica ao sul e Porto fica ao norte. Ponto. Uma média aí, né? Se a gente pegar o mapa de Portugal, Ó, pessoal. Tá aqui, ó. Deixa eu abrir. Cadê? Abrir imagem novo separador. Ó, vou dar um zoom aqui, ó. Porto tá aqui em cima, ok? Tá aqui na parte superior. E Lisboa tá aqui na parte de baixo, um pouquinho mais para baixo. A gente poderia botar até Faro, mas Lisboa já é uma grande referência. Santarém tá aqui, pessoal, ó. O distrito, isso aqui é como se fosse o estado, ok? A Almerim fica mais ou menos nessa região onde está o ponteiro aqui do mouse, entende? Então, assim, eu estou muito mais próximo de Lisboa do que propriamente de Porto, Braga e por aí vai. Se eu colocar para vocês lá Bragança, Viana do Castelo, as faixas de temperatura vão ser menores do que Porto, tá, pessoal? Lembrando, para cima é mais frio, para baixo é mais quente, ok? Então, só para vocês terem uma noção da questão do estado. Vamos voltar para cá. Então, ó, aqui vocês já conseguem ver as diferenças de temperatura. Ó, Porto, ele está na faixa verde, então na faixa de baixo, que é 15 e 24. Enquanto Lisboa, a máxima é 29 e a mínima é 19. 4 graus de diferença. Parece pouco, mas não é, pessoal. É bastante, tá? É bastante. Quando aqui é inverno,
Lembrando que essa é a base de dados do 2016. Quando aqui é inverno, é uma diferença bem grande, tá bom? Bem grande. Deixa eu pesquisar para vocês aqui, Serra da Estrela. O pessoal geralmente vai para esse lugar da Serra da Estrela aqui para... Quero ver... País Portugal, as montanhas. Deixa eu ver onde que fica. Deixa eu ver. Cidade. Deixa eu ver onde é que fica. Serra da Estrela, município de Guarda. Vamos colocar aqui então, em vez de colocar Porto, vamos colocar Guarda. Vamos ver se dá uma diferença de temperatura maior. Razoavelmente não, né? Pensei que ia dar uma diferença maior aqui, mas na verdade não. Só que Lisboa ele tem uma faixa de temperatura mais acima, né? Que ó, Lisboa é roxo aqui, né? Enfim, azul, roxo, sei lá. E aqui o verde é Guarda. Tem uma faixa muito próxima, na verdade. Mas deixa eu ver certinho qual que é a cidade. Serra da Estrela. Turismo. Pessoal, tô fazendo aqui. Ó, Serra da Estrela, situada na região do centro da região das Beiras. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui Serra da Estrela. Aqui botar mapas. Não, não é isso aqui. Portugal. Serra da Estrela, deve ser isso aqui mesmo. Vamos dar um -1 aqui. Deixa eu ver, ter certeza que está em Portugal, né, pessoal? Não, tá. Essa Serra da Estrela aqui é bastante conhecida, pessoal, por ser um lugar onde o pessoal vai ver neve, né? Vai ver neve. Minha esposa, por exemplo, quer ir lá. Eu falei, eu não quero. Abre a porta do freezer e entra dentro. Brincadeiras à parte. Mas vamos lá. O foco aqui é olhar para cima. Então, se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar uma cidade bem do extremo lá. Viana do Castelo é aqui. Nananã. Onde é que tá Beja? Deixa eu ver se eu consigo colocar Beja. Acho que Beja era bem próximo. Beja. Deixa eu ver aqui. Não, Beja é mais pra cima, não é pra baixo. Pensei que Beja era pra cima. Vamos pegar aqui uma cidade. Vou pegar aqui, ó. Valença. Vamos botar aqui Valença. Vamos pegar aqui Lisboa. Valença. Valença, Portugal. Vamos ver se tem uma diferença. Ó, mantém mais ou menos a diferença de 4, 5 graus, né? Entre as máximas e as mínimas. Mas a característica da curva é bem semelhante. E é isso, assim, pessoal. Eu sempre indico a todos que estão vindo para cá. Eu peço já desculpas que o vídeo fique longo, mas eu quero tentar fazer esse formato. Porque, assim, a vida da gente é muito corrida, tá, pessoal? Então, quando eu tenho tempo, eu prefiro fazer dessa forma. Pelo menos desse jeito vai ficar gravado e vai ficar assim. E aí vocês vão andando para frente, vão vendo aí a importância. Mas essa é a parte de temperatura que eu acho importante que vocês entendam, né, no seu planejamento. Então, se eu fosse cravar aí um início, digamos, de planejamento, para onde que eu vou em Portugal? Tenho desejo de ir para Portugal, para onde que eu vou? A temperatura, como é que é lá, né? Então aqui é uma forma de vocês entenderem isso, tá bom? É isso, obrigado. Peço que você compartilhe esse vídeo, dê o seu like, enfim, né? E comentem, né? Ajuda, pessoal, ajuda o canal a chegar em outras pessoas, né? Porque vira e mexe, uma pessoa ou outra acaba questionando. Eu sempre indico essa questão do site, então é algo para poder ajudar, tá bom? Forte abraço para vocês, tudo de bom, até a próxima.